Josué 7, de 16 a 26, assim diz a Escritura. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, será exposta agora ao nosso coração, à nossa mente. E o meu pedido, Senhor, é que tu fales a cada um de nós e que tu deis entendimento, compreensão, percepção, para não imitarmos Acã, mas imitarmos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter vida santa e a não ocultarmos nada, porque o Senhor não permitirá que isso fique oculto. Tem misericórdia de cada um de nós e ajuda-nos a compreender a mensagem desta noite para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus você apareceu hoje, porque num dia chuvoso e você ir a uma igreja em que você não ouve nenhuma mensagem de felicidade para a sua semana, né? Você vai fazer isso, você vai vencer, você vai ser feliz, você vai ter dinheiro. Ainda hoje isso é miraculoso e graças ao Senhor porque você está aqui. E eu espero que depois do sermão de hoje você continue voltando, porque ele vai ser duro. Então, normalmente já são duros, hoje também vai ser. Mas é o que está escrito aqui no texto bíblico. Vamos em frente então. O livro de Josué nos revela um número bastante expressivo de incidentes que deixa às claras a intervenção de Deus nos fatos daquele povo, assim como o Senhor intervém até hoje no meio do seu povo. O propósito de Deus é sempre cumprido na história, a história da redenção, a história que se dá no tempo e no espaço, de tal forma que quando os nossos atos vêm, nós cumprimos aquilo que o Senhor mesmo já determinou para a nossa vida. Então, estabelecer Israel em Canaã era parte integrante dos planos de Deus, desse processo profundo, longo, de longa duração e com fundo eterno. A história da redenção, ela tem um fundo eterno, ela não para onde os nossos olhos alcançam. Pelo contrário, ela avança para onde os nossos olhos não veem. E isso deve ampliar a nossa confiança no Senhor, porque se confiamos em coisas que vemos, será que não temos a coragem de fé de confiar em coisas que não vemos, sabendo que aquilo provém do Senhor? Então Deus havia anteriormente prometido aos patriarcas e renovado a sua promessa para com o povo,
né, aquela promessa a Moisés, depois ele renova a promessa aqui quando Josué atravessa o Jordão, quando o povo refaz a sua aliança com Deus, ali tudo é renovado. Desde Êxodo 15 que nós vemos, Deus renovando sucessivas vezes a lembrança de que isso tudo aconteceria. E nesse trecho que foi lido hoje, eu gostaria de destacar 3 coisas para nós. A primeira é que Deus revela o pecado, seja de um jeito ou de outro. Deus vai revelar o pecado. Não há pecado que fique oculto no meio do povo de Deus. Por uma razão simples, Deus não se agrada do pecado e sem santidade Deus não habita. É por isso que ele depura o seu povo, a fim de que ele, sendo depurado como que por fogo, ele possa se revestir de santidade. Nós vamos ver também que Acã confessou, mas ele confessa de forma tardia. A confissão de Acã, embora tenha sido válida, mas foi uma confissão tardia sob pressão. E isso tem um sabor diferente na Escritura. E o terceiro ponto é que o castigo que se abateu sobre Acã foi o castigo que trouxe a paz. Eu estou quase fazendo aqui um trocadilho com Isaías, mas o castigo de Acã trouxe a paz de volta para o povo de Israel. Obviamente não foi a paz cristológica que nós conhecemos, mas foi a paz que veio sobre o povo de Deus, impedindo que a ira do Senhor continuasse se manifestando ali. Então nós vamos passar por esses 3 pontos. O primeiro deles está entre os versículos 16 e 18, e aqui nós temos uma descrição de um momento bastante complexo, e a própria descrição é complexa em si mesma. E essa descrição é curiosa porque o ofensor fica calado o tempo todo, ele não fala nada. Ele parecia desses sujeitos que a gente vê aí, que são chamados nas esferas jurídicas e que dizem, não, eu vou usar meu direito de não falar nada, né, e fica em silêncio, pois Acã fica em silêncio. Ele é identificado nesse processo, né, em que Deus, numa situação muito parecida com outros episódios da Bíblia, ele promove algo que o Antigo Testamento chama de sortes, lançaram sortes. E ao lançar sucessivas sortes, veio desde o povo, que ali estava representado, e vai afunilando, né, a tribo, o clã, a família, até que chega no indivíduo Acã, que era também o chefe de uma família dentro do clã de Zabdi, se não me falha a memória. Mas o que acontece é que isso é muito semelhante, por exemplo, ao episódio em que Saul é escolhido para ser rei, também foi por meio de sortes. Como é que acharam Jonas? Por meio de sortes. Então isso não era sortilégio no sentido que nós conhecemos hoje, mas era um sistema pelo qual Deus mesmo conduzia aquela forma de denúncia ou de identificação. A ordem seguida é a mesma ordem que está exposta no versículo 14, né? Quando diz assim, no sermão passado, pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e ali existe uma orientação, porque na manhã seguinte começa aqui o texto do versículo 16 que eu li para vocês. Acã pertence à tribo de Judá, só para refrescar a memória de vocês. A menção detalhada dos clãs, a citação aos Zeraitas, a família maior de Zabdi, tudo isso serve para destacar a importância daquele feito e a gravidade daquele feito diante do Senhor e do próprio povo de Israel. O próprio escritor sagrado parece que tem em vista a gravidade de tudo que estava acontecendo e ele relata passo a passo, identificando cada família, aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então esse é o primeiro item. Deus revela o pecado. Não há como manter o pecado no meio do povo sem que haja a revelação daquilo que estava acontecendo. Eu vou parar porque depois o João pode editar esse pedacinho. Vocês podem desligar aqui, por favor? Eu não sei onde é que botaram o controle. Obrigado, irmãos. O segundo ponto, que vai do versículo 19 até o versículo 21,
é o da confissão tardia. E aqui começamos a ver alguma coisa mais complexa acontecendo. Porque Josué exorta Acã, a partir desse momento, para que ele dê glória a Deus, o Deus de Israel, e que ele faça confissão pública daquilo que ele tinha feito, que ele não oculte nada. E ele usa uma expressão como se fosse o pai falando com o filho. Ele diz assim, então, o texto diz, versículo 19, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Josué se coloca com uma expressão que é bastante repetida ao longo da Escritura, quando aquele que tutoreia, que exorta, que convence a partir da palavra de Deus, ele muitas vezes se coloca no lugar de pai. Por que isso? Porque ele quer assumir a paternidade? Não. Isso aqui é uma metáfora a fim de que a pessoa entenda o carinho com que ela está sendo tratada. É só isso. Tá? O cuidado com que está sendo tratado. E é isso que Josué faz. Josué, conhecedor da lei, já sabia o desdobramento disso, porque a lei já tinha sido promulgada e já sabia o que iria acontecer num episódio como esse. Mas a narrativa, do começo ao fim, é centrada em Deus. Não há a figura de Josué, não há centralidade em torno da figura daquele filho desobediente. Não existe. É Deus quem está promovendo tudo isso. O povo de Deus sabe, o pecado, portanto, não é cometido contra Josué, nem contra os anciãos, nem contra os príncipes. Todo pecado é cometido primeiramente contra Deus, e é por isso que Deus se ira contra o pecado. Se você peca contra mim, você não pecou contra mim primeiro, você pecou contra Deus primeiro. Se eu pecar contra você, eu não peco contra você primeiro, eu peco contra Deus primeiro. Se um cônjuge trai a sua esposa, ele trai primeiro a Deus. Se alguém é maligno, se alguém é trapaceiro, se alguém é um enrolador, um embuste público, ele vai fazer tudo isso primeiro contra Deus e depois contra o próximo. Porque na mesma medida em que nós amamos primeiro ao Senhor nosso Deus e em seguida devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, também o pecado é cometido primeiro contra Deus e depois contra o nosso próximo. É por isso que o pecado contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, é hediondo aos olhos de Deus, porque primeiro foi contra ele. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Quem é a menina dos olhos do Senhor? O pastor, o apóstolo, o arcebispo? Não. Cada um dos componentes do corpo de Deus, do corpo do Senhor, é menina dos olhos do Senhor, é a igreja santa do Senhor. Se você toca na igreja do Senhor, você tocou no Senhor. Menina dos olhos do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor, de novo, não é o pastor, o apóstolo, o bispo, o arcebispo ou o papa. O ungido do Senhor é aquele que é tomado pelo Espírito de Deus, em cujo coração habita aquele que veio convencer do juízo, da justiça, do pecado, e que agora, uma vez regenerado, está habitando naquele coração. Tocar nessa pessoa é tocar no Senhor. E isso agora vai nos levar a nos ufanarmos e a querermos nos jactarmos uns para com os outros. Não toque em mim, não, porque não é você que tem que se defender, é o Senhor quem faz isso. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Eu me lembro quando eu era criança de um episódio. Havia uma família numerosa numa igreja conhecida. Morda-se de curiosidade, não vou falar que igreja é essa. Mas havia uma família numerosa e vários dos irmãos eram empresários bem-sucedidos. Eu estou falando aí do início dos anos 70, tá? Eu era recém-nascido. Mas um dos irmãos saiu da igreja, ele se afastou, foi para longe. E tendo feito isso uma vez, numa reunião familiar, isso foi tornado público. Um dos irmãos que era fiel ali disse: rapaz, você tem que voltar. Você tem que refazer a sua aliança com o Senhor. Pois esse outro, que estava afastado, ele bateu no bolso e falou assim: meu Deus, agora é esse aqui. E ele era bastante rico. Ele tinha uma frota de caminhões.
e não levou mais de 1 ano para que ele estivesse novamente na miséria. E eu pergunto assim para você, vamos conversar aqui, será que Deus o fez retornar à miséria por causa daquele gesto? Eu não sei. Não sei, porque seria tolice minha querer dizer isso agora, mas uma coisa é certa. Pelo menos ele deve ter se lembrado daquele dia em que ele bateu no bolso e disse, meu Deus, agora é esse aqui. Temos que ter cuidado. Mas Acã, depois de ter ficado calado todo aquele tempo, ele finalmente confessa, e ele confessa sob pressão. Ele não confessa porque caiu em si, ele confessa sob pressão. Ele admite ser o ofensor e admite também que o seu pecado tinha sido contra Deus. E não somente aqui o pecado é chamado de forma correta, esse pecado tem nome, como todo pecado tem nome. Não existe aquele pecado que você não conhece, todo pecado tem um nome. E as atitudes de Acã foram inspiradas pelo desejo gerado, causado pelas coisas que ele viu diante de si. E ele próprio conta isso. Ele viu uma túnica muito bonita da região de Sinar, que era onde estava instalada a grande Babilônia. As coisas lá eram suntuosas, ele viu uma capa procedente de lá. Eu fiz a conversão aqui só para vocês saberem. Ele também percebeu que havia cerca de 2,5 kg de prata e cerca de 600 gramas de ouro. Uma capa, top. Lembra aí uma grife famosa? Alta costura, você imagina, rapaz, o que isso está fazendo aqui? Dando sopa, vou levar isso. Aí ele também olhou num cantinho, estava lá, 2,5 kg de prata, olha para o outro lado, 600, um lingote, uma barra de 600 gramas de ouro, aproximadamente. Eu tive curiosidade de fazer conta. Obviamente que a capa da Babilônia não tem como fazer conta, Mas você pode fazer aí, imagina um vestido de noiva, que é uma coisa assim muito cara. Aí eu não faço ideia de quanto seja. Graças a Deus, tem 29 anos que a gente casou, eu já esqueci quanto foi. Mas eu entrei na cotação do Banco Central e eu descobri que 1 grama de ouro custa R$ 6,63 há poucos dias atrás. Ou seja, de prata ele pegou R$ 16.600, quase R$ 17 mil. Mas de ouro, cujo grama custa R$ 332, ele carregou consigo quase R$ 200 mil. Valores de hoje, é só para a gente ter uma ordem de grandeza. Então aqui, entre prata e ouro, ele já tinha aqui uns 215, 220 mil reais. O que você faria com isso? Foi o que ele pensou. O que eu vou fazer com isso? Ninguém está vendo, eu vou levar e vou esconder até a coisa esfriar, depois eu saio usando isso. Mas o problema é que o pecado apresenta padrões de queda. Assim como Acã viu, que vejam bem, respondeu Acã, versículo 21, vejam o que ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E a partir daí ele conta que os esconderam. São os mesmos verbos ver e tomar que estão lá em Gênesis 3:6, quando nós lemos assim, vendo a mulher, é o mesmo verbo, ver, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou, o mesmo verbo, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Lá no episódio de Eva, nós entendemos o que a fez ir até o fruto que não era permitido e tomá-lo para comer. Foi que ele era agradável aos olhos e desejável. O que Acã fez? Quando ele viu aqueles elementos proibidos, assim como o fruto era proibido, os elementos também eram. Quando ele viu, ele os cobiçou. O que é a cobiça? Senão o interesse despertado por algo que é agradável aos seus olhos e uma árvore desejável
É por isso que no Decálogo diz para não cobiçarmos as coisas dos outros, nem a sua mulher, nem as suas coisas. Não podemos cobiçar aquilo que não é nosso. Por quê? Porque os olhos de quem está caído, e todos nós estamos, podem ter coisas que pareçam agradáveis aos seus olhos e por isso, depois de ver, querem tomar para si e fazer uso indevido daquelas coisas. Existe um padrão de pecado, existe um padrão de queda neste caso, que é totalmente encaixado na ilustração direta que nós temos quando entendemos a história narrativa da queda. Aquela narrativa que nos mostra que a mulher estava por ali no meio do jardim, junto com seu marido, ele não estava longe, ele estava perto, e de repente o sibilar da serpente chega aos seus ouvidos e os olhos dela batem onde não deveriam, e uma cobiça surge no seu coração que não deveria surgir. Ela toma aquele fruto que não deveria tomar e o come sem que devesse comer. Aquele homem agora está alguns séculos, talvez, nós não sabemos, ou milênios depois daquela história de Eva, e o procedimento é o mesmo. Ele viu uma capa, um punhado de prata e um punhado de ouro que ele não deveria ver. Ele gostou do que ele não deveria gostar. Ele tomou o que não deveria tomar. E ele se apropriou daquilo que o fez cair na presença de Deus. Assim como Eva, assim como Adão morreram, esse homem também morreu. Essa é a sina do ser humano. Ele vê, a concupiscência da carne o toma, ele não se contém por causa da sua natureza pecaminosa e ele vai pegando tudo que está diante de si. É assim que vivem os homens que estão encaixados na velha natureza. Vão pegando, vão comendo, vão levando prata, ouro e vestes babilônicas. Mas o problema é quando isso acontece com aquele que foi salvo pelo Senhor. Aí é diferente. Porque assim como esse homem, todos nós e eventualmente alguém que vai ouvir esse sermão adiante, pertencemos ao povo da aliança. Acã não foi poupado por Deus porque era do povo da aliança. Ele deveria ter vigiado os seus atos. E ele não o fez. Vamos para o terceiro ponto. Porque o castigo trouxe a paz para Israel. Meu desejo e minha oração é que não seja o seu castigo que venha trazer paz onde você estiver. Porque se você estiver em pecado e com pecado oculto, você está constrangendo a santidade do Senhor. E por sua causa, não é apenas você, assim como Acã, a sua família vai ser prejudicada, assim como Acã, o povo de Deus vai penar por sua causa, a igreja do Senhor sofre por sua causa, até que o pecado seja revelado, e ou você se arrependa, ou você seja castigado pelo Senhor. Aí eu não tenho como entrar nessa seara, porque só quem conhece o coração e a salvação é o nosso Deus, eu não tenho como entrar nessa, só tenho como pregar o Evangelho. Então, dos versículos 22 a 26, indo já para o último trecho. Mensageiros então são enviados, ele confessa o que fez, os mensageiros são enviados, vão até a tenda dele, e aqui já está uma resposta para você. Puxa vida, mas por que a família toda foi apedrejada, queimada, fizeram monturo? Imagina você lá na sua casa. Vamos imaginar que você não mora em apartamento, você mora em casa, porque senão não ia dar certo. Aí chega o chefe da sua casa, faz um buraco no meio da sala, no chão. Tá? Se for no apartamento, vai cair embaixo. Por isso que eu falei, finge que você mora numa casa. Tá? Faz um buraco, enterra um monte de coisa ali, tapa tudo, põe um tapete em cima. Todo mundo sabe que aquilo ali foi escavado. Toda a família de Acã sabia que tinha alguma coisa enterrada no meio da tenda. Ainda mais que era um cômodo único, né? Uma tenda não tem quarto, sala e banheiro, suíte, não tem. A tenda é uma coisa só. Todo mundo sabia que ele tinha enterrado alguma coisa ali. Todo mundo era conivente. E aqui vai uma lição para nós. Não seja conivente com o pecado alheio. Para que quando o Senhor revelar e castigar aquele pecado, não sobre para você também. Não seja conivente com o pecado alheio. O propósito principal disso aqui era resgatar aquilo que pertencia ao Senhor.
Porque o Senhor tinha dito, vocês vão entrar em Jericó. Essa é a primeira cidade que vocês vão, contra a qual vocês vão lutar. Tudo que tiver lá com vida tem que ser morto. Não tem que sobrar ninguém, não pode. Só quem sobrou foi Raabe e a sua família por causa do trato que foi feito entre ela e o Senhor através do povo de Deus. E pelo que ela fez. Então o Senhor a poupou. E o Senhor também disse, tudo que tiver lá me pertence. Tudo. Todos os tesouros deverão ser levados para a minha casa, que naquele tempo ainda era o tabernáculo. Tudo. Isso se chamava na antiguidade de interdito divino. Eu falei que, infelizmente, eu não teria tempo de falar sobre isso aqui. Mas o interdito divino é exatamente isso. A primeira batalha de uma série de guerras de batalhas dentro de uma campanha militar. A primeira era dedicada ao seu Deus. Todos os povos da antiguidade faziam isso. No caso de Israel, era o Deus da Escritura. O problema é que, quando Deus disse, tudo que tiver lá é meu, o Senhor expediu uma maldição, caso isso não fosse respeitado. Lá no capítulo 6, do 18 em diante, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Quais eram as coisas condenadas? Tudo que tiver lá. Se você pegar, aquilo é condenado. Guardem-se das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O pecado, ele tem dois problemas. Ele se abate sobre aquele que o comete e o coloca como acusado diante de Deus. E ele tem um segundo problema, ele confunde o povo de Deus. Ele deixa o povo de Deus confuso até que aquilo seja resolvido. E resolvido no âmbito da espiritualidade, tornando-nos santos como o Senhor quer que nós sejamos santos. De acordo com o versículo 12, foi lido também na aula passada, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Versículo 1 também diz assim, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Espera aí, mas não foi Acã? Sim, mas o Senhor tinha dito, o povo será confundido. Botando entre aspas, a igreja vai ser penalizada por causa do seu pecado. E foi o que aconteceu aqui. Ora, de acordo com esse próprio versículo 12 que eu estava lendo, eu vou lê-lo todo para vocês entenderem. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Veja no finalzinho do versículo 12, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículos 24 a 26 da leitura de hoje mostram como é que Deus resolveu isso. Como é que a coisa roubada foi eliminada. Embora Israel estivesse sob pecado, como nós vimos aí no versículo 1, versículo 11, também versículo 12, a maldição que Acã tinha violado é aplicada a ele mesmo. E por que isso? Porque lá em Deuteronômio 13, nós temos uma orientação de Deus e o sistema sacrificial, o serviço de sacrifícios do Antigo Testamento, oferecia uma provisão bastante ampla para a expiação do pecado, expiação das ofensas. Quase tudo podia ser perdoado no Antigo Testamento, mas os pecados que eram cometidos, expressão lá de Deuteronômio, de forma desafiadora, não poderiam ser expiados mediante sacrifício. Ponto. Vou explicar para vocês. Isso está lá depois melhor em Números 15, de 27 a 31. Você sabe que vai cometer pecado. Você sabe que cometeu pecado. Se você não se arrepender diante de Deus, você está desafiando Deus. O que o Antigo Testamento diz é o seguinte, tudo pode ser perdoado, menos o pecado que você comete em desafio a palavra de Deus. Você peca sabendo que está pecando. Você desafia a ordem de Deus. Nesse caso, lá no Antigo Testamento, era morte.
apedrejamento. Não havia arrependimento possível no sentido de ter perdão e continuar vivo. E o fato de a sua família também ser entregue à morte, como eu falei, primeiro, porque eles eram testemunhas do que Acã tinha feito, e segundo, porque eles silenciaram diante do pecado. Lembra que o Antigo Testamento fala assim: se o teu filho for desobediente, leva-o aos anciãos e apedreja o teu filho. Gente, isso é muito sério. A lei do Antigo Testamento era uma lei dura. É muito complicado, você imagina, quem tem filho aí, você imagina isso. Mas era ordem. Acã trouxe aflição ao povo de Deus, trouxe aflição à sua família, e o Senhor, naquele dia, o afligiria, conforme o mandamento divino. Versículo 15: aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ezequiel 16:59 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. O que nós temos aqui é o seguinte: existem pesos e contrapesos na aliança. E se você quer ser beneficiário da aliança, saiba que você também será réu diante dela se você cometer loucuras. É isso que Deus está dizendo aqui lá em Ezequiel, e foi isso que aconteceu com Acã. A narrativa então termina com a declaração de que uma imensa pilha de pedras foi levantada sobre Acã e que permanece lá até os dias de hoje. Isso é uma expressão que aparece em vários lugares do Antigo Testamento, dando referência de que, primeiro, aquilo foi verdade histórica, e segundo, o autor sagrado ainda podia divisar aquele monturo na época em que ele escreveu aquilo ali. A morte de Acã fez cessar o ardor da ira de Deus contra o seu povo. O que eu falei para você é: não queira ser você alvo da ira de Deus, porque Deus zela por sua igreja. Se você está trazendo confusão à igreja, Deus não vai ficar em silêncio durante muito tempo. E você às vezes pode me perguntar assim: mas por que ele deixa fulano ou beltrano ficarem em pecado? Talvez por uma palavrinha que aparece na Bíblia inteira: misericórdia do Senhor, esperando que você se arrependa. Mas vamos lá. Queria concluir com 3 observações. Primeira delas, nem mesmo o pecado foge aos olhos de Deus. O Senhor sabe dos pecados e Ele os conhece. O pecado de Acã é algo muito mais marcante do que a maioria das narrativas que nós temos aqui, porque o pecado de Acã combina não apenas o querer pecar, mas combina a arrogância, combina precipitação junto com essa arrogância toda. Sabe, aquela pessoa que anda empinada enquanto peca é o pecador arrogante. Sabe? Precipitado, ele vê uma oportunidade de pecar, ele vai lá e peca. É uma pessoa que presume, como Acã presume, que ele é melhor para prover as suas necessidades do que Deus seria para fazer isso. É a pessoa que se apropria daquilo que não é dela, ou que peca pensando que Deus não estará vendo em momento algum, ou mesmo achando que aquilo que Deus poderia fazer é menos do que aquilo que Ele próprio pode fazer. Em quase 25 anos de ministério pastoral, eu não sei quantos ministérios eu já vi parando. Eu não sei dizer para vocês quantas pessoas eu já vi abandonando o caminho do Senhor. Eu não sei dizer para vocês quantos eu já casei que não estão mais casados. A tal ponto que você repensa até, não é, a sua forma de aceitação. Quem é que eu aceito casar?
como pastor. De alguns anos para cá eu mudei um monte de coisa no meu coração por causa disso. Que eu cansei de ver gente que eu tinha casado 1 ano depois já não estava mais casado. Por quê? Não me fez feliz. Olha, não tem nem o que falar para uma coisa dessa. Necessidades e desejos. Eu estava lendo um texto, até a Roberta quem me chamou a atenção para esse texto. Infelizmente não posso falar tanto dele aqui, mas um texto do David Welsh. É do David Welsh? Edward Welsh. Obrigado. É porque eu estava com um Hulkman na cabeça e na hora saiu o sobrenome certo com o nome errado, mas foi corrigido. Edward Welsh. Ele diz o seguinte: nós precisamos entender que existe uma diferença entre necessidade e desejo. Se você for para a área da psicanálise, da psicologia, todo mundo vai dizer, não, aquilo que você deseja, sabe, põe isso para fora, faça logo isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. 1 ano depois o sujeito está suicidando, porque o próprio desejo não leva você a nenhum estágio de felicidade. Pode maquiar a sua tristeza, mas não vai resolver a sua vida. Quando nós lemos aqui o versículo 19, então disse o Senhor a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes, não me ocultes. Isso nos faz concluir que, na verdade, Deus não apenas sabia, mas por alguma razão soberana de Deus, ele até permitiu que aquilo acontecesse. E o efeito da transgressão individual de Acã se abate de tal maneira que todo o povo é confundido, é constrangido diante da santidade do Senhor. E o efeito sobre o povo do pecado de um só ressalta também o motivo pelo qual Deus se mostra tão severo com as suas exortações contra o pecado, que aqui é um pecado chamado infidelidade. É infidelidade contra o Senhor, romper a aliança que temos com Ele. O pecado que cada um dos filhos de Deus comete, particularmente aqueles que cometem sabendo que estão cometendo, é um pecado de traição contra o ser santo de Deus, é infidelidade. Lá no Novo Testamento nós temos o alargar dessa metáfora, dizendo que o Senhor é o noivo, nós somos a noiva. Não pode haver traição entre esses dois. E se um dentre nós peca contra o Senhor voluntariamente, impulsivamente, esse mesmo está maculando o corpo santo do Senhor diante do próprio noivo que é santo. O povo precisava aprender o sentido da dependência de Deus quanto à desobediência e alienação. Não é possível que vocês queiram viver em pecado. Não é possível. Essa é a mensagem de Deus aqui. Assim como lá no começo da nova aliança, no começo da igreja, Deus também resolveu tratar de maneira fulminante Ananias e Safira, para que todo mundo entendesse que não se deve brincar com o Senhor. Aqui Deus está mandando a mesma mensagem. Não brinquem comigo, eu sou um Deus santo. De Deus não se zomba, depois fala o apóstolo Paulo. É simples desse jeito. Mas eu ainda estou desconfortável. Vai desconfortável para o inferno? Ou você quer se arrepender e assumir o caminho da glória? Bom, eu avisei no começo que seria duro, né? Deu tempo de você ir embora. Se você não foi agora. O afastamento foi simbolicamente desfeito. E o povo foi preparado para desfrutar as bênçãos das duas alianças. O que nós vemos lá em Josué capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, quando a circuncisão é feita sobre todos os que estavam incircuncisos, e também a Páscoa volta a ser celebrada. Nós já pregamos aqui nessa série. Nem o pecado foge aos olhos de Deus. Primeira conclusão. Segunda conclusão, todo pecado será julgado. Não há pecado que não seja julgado.
Não há pecado que não seja denunciado diante de Deus. O incidente de Acã fornece um exemplo bastante intenso do que é a ação de Deus contra o pecado no meio do seu povo. Ah, mas eu vou continuar escondido porque eu já estou há meses, anos com esse pecado oculto e o Senhor nunca me fulminou. Nós sabemos que na época em que nós estamos, o maior terror não é o que Deus eventualmente faça nesta vida, mas é o que pode aguardar na vida eterna para aqueles que se tornam impenitentes diante do Senhor. Então a circuncisão que foi feita nos israelitas logo que eles cruzaram o Jordão é um episódio que revela o empenho de Deus. Vocês passaram 40 anos sem renovar a aliança comigo. Eu preciso remover as barreiras da desobediência. Por quê? Os pais de vocês foram para o deserto e resolveram me desobedecer. Fiz todo mundo morrer no deserto. Vocês já pararam para prestar atenção que ali também foi um pecado coletivo e Deus ceifou todo mundo? E agora, retirando o pecado e a desobediência daqueles que vieram do deserto, feita a circuncisão novamente, agora sim vocês vão parar e vão para a Páscoa, que é a sombra da ceia do Senhor. Só pode participar da Páscoa se você renovar a aliança da circuncisão. Só pode participar da ceia se você estiver com seu coração limpo diante de Deus. Isso aqui não deve ser tocado de qualquer maneira. Nem mesmo dê oferta se o seu coração estiver embaçado por pecados diante do Senhor. Para o seu bem. Deixa tudo, vai lá e conserta a sua vida com o seu irmão. Depois volta e dá a sua oferta. A Bíblia é clara, isso não é para ser interpretado, isso é literal. Ah, isso é um momento simbológico. Eu não sou pregador liberal, eu sou pregador expositivo. É o que está escrito, e ponto final. E a geração, então, nascida no deserto e temporariamente privada dos benefícios da aliança com o Senhor, agora formalmente podia voltar e estar diante do Senhor. Circuncisão, Páscoa e flores, exceto por Acã. E o Senhor ali deu um novo rumo ao que estava acontecendo. O povo precisava aprender o sentido tanto da dependência de Deus, quanto da desobediência e da alienação. E o seu afastamento, portanto, foi de tal forma que o povo voltou a desfrutar dos benefícios da aliança com o Senhor. Terceiro ponto, é a pergunta: você precisa ou você quer? Acã precisava da capa, da prata e do ouro, ou ele desejou aquilo? Ele falou que ele cobiçou aquelas coisas, ele desejou. Às vezes, eu e você não desejamos uma cumbuca cheia de ouro, porque ninguém aqui dá de cara com um monte de ouro. Graças a Deus, porque senão a aprovação talvez fosse intensa, né? Mas a gente não dá de cara com tesouros. Pelo menos eu não dou, não sei você. Mas a palavra necessidade é um dos termos mais confusos da nossa língua, e aqui eu voltei para o Ed Welch de novo. E usado por todos nós, porque a palavra necessidade tem um espectro tão amplo que você pode ter dezenas de interpretações e de usos semânticos diferentes. É uma das primeiras, isso aqui é dele, é uma das primeiras palavras do vocábulo infantil. Quando o bichinho aprende a falar papai e mamãe, ele também aprende a falar eu quero. Dá, quero. Já vem no gene. Ó, reverendo Alain e Cláudia, não é isso? Estão com os três ali. O Pedrinho já deve estar quase nessa fase, se já não estiver nela. Porque não precisa nem andar, não. É só aprender a balbuciar. Dá, quero. Se puder, ele pega alguma coisa e senta na cabeça do bebezinho do lado para tomar aquilo que é dele, que ele quer.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam uma vez andando e foram se encontrar com o Senhor Jesus. E eles queriam satisfazer as suas necessidades absolutamente irreais. Eles queriam, eles não precisavam, eles não necessitavam. Eles foram pedir ao Senhor: queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E pediram, na maior cara de pau. A resposta de Jesus foi, o que eles pediram? Senhor, quando teu reino vier, que um de nós fique à tua direita, que o outro de nós fique à tua esquerda. Ou seja, toda a autoridade vai estar no Senhor e nós dois vamos ser uma espécie de primeiros ministros, dois primeiros ministros daquele reino. E o Senhor falou para eles assim: não sabeis o que pedis. Ou seja, nem sob a capa de espiritualidade, que era o que estava ali entre Tiago e João, nem mesmo em oração, é possível dizer ao Senhor que você necessita de algo quando você não necessita, você apenas quer. É como a criança dizendo: eu quero, me dá. E os dias de hoje são ainda mais difíceis, porque o que tem de igreja ensinando a você por aí, que é só você dizer para Deus, me dá, que Ele vai ser obrigado a dar, que aí as pessoas em alguma medida acham que isso tem algum fundo de verdade. Desfaçatez. Não é possível dizer ao Senhor de forma alguma que nós precisamos de algo, quando na verdade o que nós queremos é apenas exercer o me dá, eu quero e pronto, final. Em outras palavras, isso tem a ver com o desejo do nosso coração. O que houve de comum entre Eva, Batseba, Davi, no episódio de Batseba, Acã, Judas Iscariotes, o que houve de comum entre as ações dessas pessoas foi o fato de que elas quiseram alguma coisa da qual não necessitavam. Elas queriam. Eva quis um fruto, Davi quis a mulher do vizinho, Acã quis aqueles benefícios materiais, Judas quis ficar bem com os sacerdotes e também 30 moedinhas, não caíam mal. Enfim, cada um teve alguma coisa que levantou a sua própria cobiça. Então, em comum entre eles cederam à vontade e não se aperceberam de que eles não precisavam daquelas coisas. Deus conhece as nossas reais necessidades. Não precisa você pegar a capa, a prata e o ouro. Deus sabe o que você necessita de fato. E Ele cumpre a sua vontade em satisfazer as suas necessidades. Ele não vai fazer mimo a você, Ele não vai dar aquilo que Ele próprio sabe que é a sua ruína, Ele não vai fazer isso. Mas nós lemos assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios, entendam na linguagem de hoje, porque os incrédulos de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Sabe o que é? Um pouquinho antes, isso está lá em Lucas 12, de 29 a 30. Um pouquinho antes você lê que coisas são essas: o que você precisa comer e o que você precisa vestir. Se você não está com fome, não está com sede, não peça essas coisas a Deus. Eu vou confessar a vocês, um luxo que eu poderia ter se eu tivesse dinheiro, mas não tenho, então não tenho esse luxo. Tá? Eu gosto de caviar. Um monte de gente não gosta. Eu gosto do sabor do caviar. Mas eu não preciso de caviar. O arroz com feijão está ótimo. O Senhor me deu arroz com feijão todo dia. Aquele ovinho frito de gema mole em cima, excelente. Tá? Tem gente já salivando aí. Eu não preciso do caviar. Se o Senhor um dia me mandar um potinho de caviar, eu vou comer feliz da vida, dando graças ao Senhor e louvando o seu santo nome. Mas eu não preciso daquilo. Eu não preciso desse paletó aqui, que aliás já está velhinho, não preciso dele. Eu poderia pregar aqui de manga de camisa polo, de qualquer jeito. Eu não preciso. Eu não preciso usar toga de vez em quando. São coisas que, se Deus nos permitir ter, a gente usa com parcimônia. Se não, não tem problema.
Será que você precisa do que você acha que precisa? Ou você está, talvez, cobiçando o que vai levar você à morte? Não estou falando necessariamente de bens materiais. Você sabe qual é o pecado que está no seu coração? Você realmente precisa acobertar o pecado do seu coração? O que é que você vai esperar? Que o Senhor o revele publicamente? Que o Senhor faça com que o peso de sua mão recaia sobre você, como um pai faz com um filho, como Josué disse para Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Por quê? Você ser castigado hoje na frente do povo vai glorificar o Deus Santo. E eu vou aplicar aqui para encerrarmos. Primeira fala do encerramento, da aplicação: nenhum pecado ficará oculto. Lá em Lucas 8,17 diz assim: nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Se foi Deus quem mandou escrever isso, é verdade. Então, da mesma forma, o pecado de Davi foi exposto, nós lemos lá em 2 Samuel 12, o pecado de Acã foi exposto, o pecado de Judas foi exposto, os pecados foram expostos e continuam sendo até hoje. Segundo ponto, confesse os seus pecados ao Senhor, antes que Ele exponha você publicamente. Porque quando você for exposto publicamente, você terá confessado após você ser apertado como Acã foi. E Deus parece que não gosta muito disso. Terceira aplicação: Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, para que os pecados de todo o que crê sejam perdoados. Lembra de João 3,16? E nós podemos ler ainda lá em Isaías 53, 5, a parte final do versículo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor hoje proveu Cristo para trazer a paz com o perdão dos pecados. Isso se confirma com o apóstolo Pedro falando lá em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 24 e 25, quando ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Entenderam por que não devemos esconder pecados? Porque nós vilipendiamos o sacrifício de Cristo por nós. É por isso que Paulo fala depois aqui, né? Quando vocês forem participar da ceia, façam isso de modo digno, porque se vocês participarem dignamente, com pecados escondidos, vocês se tornam réus de juízo. E a maioria dos comentaristas diz que essa fala de Paulo é a seguinte: se vocês se tornarem réus de juízo do sacrifício de Cristo, vocês serão comparados diante do justo juiz aos próprios soldados que pregaram Jesus na cruz e aos próprios romanos que ordenaram que Jesus fosse para a cruz, bem como aos próprios religiosos judeus que fizeram toda aquela armação para Jesus ser preso e depois crucificado. Não sou eu que quero ser julgado na eternidade junto com quem pregou o meu Senhor na cruz. Quarto ponto: renda a sua vontade, o seu querer ao senhorio de Cristo. Lembre-se que o Salmo 37,4 é tão citado entre nós, quando ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E parece até uma antítese ao que eu falei até agora, mas é bom lembrar que depois que o salmista fala isso, ele também fala: entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, e depois ele ainda fala: descansa no Senhor e espera nele, versículo 7. Tirar o texto do seu contexto é temerário. E finalmente, somente em Jesus, tendo os pecados perdoados, alcançamos o renovo da aliança, da nova aliança no Senhor. Lembra do Senhor levantando o cálice e dizendo: este é o cálice da nova aliança?
somente para os perdoados no Senhor. Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Vou dar a você um tempinho de silêncio. Porque após esse tempo de silêncio, eu já vou orar com vocês pelo perdão dos nossos pecados.